Você tem que identificar para que mão esse dinheiro está indo. E você tem que falar assim, eu tenho que ser a mão. E existem só duas situações para quem está na crise. Ou a causa ou a solução. Ou você é causa ou você é solução. Então, ou você vai ficar paralisado no problema ou vai ir para falar assim, não, eu vou ajudar a consertar o mundo. Como você vai consertar o mundo hoje, sendo que as coisas estão no digital? A Rê até viu uma matéria aí essa semana e ela me falou, nossa, o processo de digitalização acelerou assim N vezes, né? Sei lá, 10 vezes, 100 vezes. Ela viu uma matéria que acelerou assim exponencialmente. E eu vi isso daí, o Google abrindo data center em todos os países europeus e trazendo tudo para dentro da nuvem, aproveitando a oportunidade. Então, o dinheiro ele tá mudando o jogo. Eu vejo muito dinheiro indo para o digital, como você vê. O que eu penso que a pessoa tem que partir? Ela tem que partir para as profissões do futuro. Então, se você olhar lá para trás, né, então, são várias as profissões que não existem mais. Fala galera, estamos começando o segundo episódio do Sabedoria Cast. Eu sou o Gabriel Zanirato. Eu sou o Alessandro Moisés. E eu sou a Rebeca Moisés. Bom, na lata, você vai entregar para você 4 passos para ter a liberdade financeira. Bom, em primeiro lugar, você tem que encontrar teu dom, saber o que você realmente faz bem. Todo mundo tem uma característica para poder desempenhar de uma forma diferenciada, né? Então, em primeiro lugar, encontrar o teu dom. Esse é o ponto principal. Segundo, aumentar o valor do teu dom. Então, eu dou um exemplo que é assim, dentro de você, encontrar o teu dom, dentro de você tem uma semente. Essa semente pode ser uma semente de mostarda. Vamos dar o exemplo da mostarda. Eu gosto. Né? Eu gosto. Uma semente de mostarda. A semente de mostarda, ela vira uma árvore gigante, mas é uma árvore gigante, ela dá sombra, mesmo assim ela é limitada. Ela fica limitada a dar aquela sombra. Mas ela não foi feita para dar sombra. Ela foi feita para dar mostarda. Certo? Aí você vai dar mostarda. Segundo passo, então, aumente seu valor. Como você vai aumentar o valor da mostarda? Você pode ser uma mostarda quero. Então eu falo, você pode ser um profissional quero, ou você pode ser um profissional Heinz. O baratinho ou o carinho. É legal ser carinho. E a diferença é legal. De qualidade e ser... porque assim, o quero é aquele que se você deixa 3 dias na geladeira, e aí você vai comer alguma coisa, aí você fala, poxa, eu vou colocar um ketchup no pão de queijo, é uma coisa que eu gosto de fazer. A hora que você vira, sai aquela água. Você faz, não, o que será que tinha primeiro nessa você desentope. Você desentope. Primeiro desentope. Meu, essa é a raiz, cara. Desentupir a boca do ketchup é o cúmulo. Aí você pega o ketchup e a hora que você vai, sai só aquela água, né? Eu quero dizer uma coisa. Se você tá desentupindo o seu ketchup, tá na hora de você repensar a sua vida e buscar uma coisa pra mudar. Se e você continuar assistindo aqui, né? Se você é um ketchup entupido, né? Nossa, então como que aumenta o valor? Que eu Né? Então assim, aí o cara, porque a mostarda quero, né, ou um ketchup, vai custar X. Por que a Heinz cobra 2X? Tem um segredo. Qual que é o segredo? Ela aumentou o valor dela. Como que ela aumenta o valor? Não é preço. Não é preço, é valor. E aí, eu que não como tanto hot dog, né, que nem de repente muitas outras pessoas, mas quando eu vou comer o meu hot dog, eu não vou pôr qualquer tipo de ketchup e de mostarda. Eu prefiro, já que eu vou gastar... colocar aquela caloria para dentro, aí eu falo assim, não, vou colocar então o melhor, quero o melhor. E a mesma coisa um profissional, ele vai aumentar o valor dele como? Aumentando os nutrientes dele. Então a Heinz usa outro tipo de nutriente. A Quero usa um tipo e a Heinz outro. Então tem tudo a ver com o quê? Com você investir em você. Então você tem que ser um cara que faz treinamento,
você tem que ser um cara que aprende um novo idioma, você tem que ser um cara que aprende um novo conteúdo, um cara que busca lá fora, nos Estados Unidos, algo específico. Como que você vai aprender filme? Fazer filme. Aqui no Brasil, qual que é a melhor escola de filmes que tem? Você que manja. No Brasil, Nova York. Hollywood é a melhor escola? Hollywood é a melhor escola. Melhor escola. Então, você tem que pôr na tua cabeça assim, se eu quiser ser um diretor, um produtor, sei lá, eu vou fazer o treinamento onde? Em Hollywood. Eu quero ser o melhor executivo. Onde eu tive a oportunidade de me formar? Em Israel. Entendeu? Ah, mas você teve essa oportunidade na vida de estar em Israel. Eu, que fiz um treinamento em Los Angeles também, tive essa oportunidade. Como que a gente fez para ir? Não, mas a gente começa sempre começa do passo 1, né? Porque eu tô falando que as pessoas geralmente projeta, não entendi. Projeta o sonho, mas vão colocando os obstáculos. Então vamos lá, o cara põe desculpa, né? Eu vou falar, eu fiz os treinamentos em Israel que eu fiz, mas eu comecei também do zero. Eu trabalhava numa empresa que eu dava manutenção em celular. Então você abria lá o celular, usava o ferro de solda, usava o secador, é tipo um secador de cabelo que você tira lá os componentes e tal. E aí eu olhava os caras ali, os caras tudo vindo trabalhar de ônibus. O cara trabalhava lá já comigo, antes de mim, né? Já tinha cara que trabalhava lá há 5 anos, 3, 4, 5 anos. E eu olhava os caras vindo trabalhar de ônibus. Eu olhava os caras do comercial e os caras chegando de carro zero, de gravata, de terno. E aí eu falava, eu tenho que passar pro time de lá. Eu não posso ficar nesse time aqui. Se eu ficar nesse time aqui, daqui 5 anos eu vou estar vindo trabalhando de ônibus. E eu não quero essa vida pra mim. Tudo bem se a pessoa escolher ficar ali atrás da bancada, arrumando, e ela tranquilo, vai pegar ônibus, normal. Faz sentido pra ela. Faz sentido, eu respeito. Agora, se ela tá buscando um crescimento, o que eu fiz? Eu fiz um currículo, mandei para sei lá quantas empresas na época, e uma empresa me chamou para eu fazer uma entrevista de vendedor técnico. E aí o que eu fiz? Peguei um terno emprestado do meu pai, uma gravata, a camisa tal, e fui para fazer a entrevista. Cara, eu aceitei ganhar um salário quase a metade do que eu ganhava. Por que eu aceitei metade? Porque eu queria entrar na área comercial. E eu tinha a possibilidade de ganhar comissão. Com a comissão, eu falava assim, daqui 2 meses eu tô ganhando comissão e recupero e passo a ganhar o mesmo salário que eu estava ganhando lá. Então, é só uma questão de 2 meses. Então, você tem que pagar o preço. Você quer uma coisa que você nunca teve, você tem que fazer uma coisa que você nunca fez, né? Que a gente fala. Então, eu consegui entrar nessa empresa. Aí eu fiz a minha jornada. A minha jornada, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que minha venda era técnica, porque eu tinha feito um curso de técnica eletrônica na época. Então, você ter um curso em eletrônica, eu trabalhar vendendo, eu vendia aquelas antenas de pager. Lembra que tinha um pager? Você colocava na cintura e tal? Eu vendia produtos para essas empresas. Eu falei assim, cara, eu tenho que conhecer inglês, porque se eu aprender o inglês, eu tenho condição de repente receber treinamento lá fora, ser treinado mais tecnicamente, trabalhar com um produto mais caro. E aí eu decidi fazer um curso de inglês, era em 8 semanas, 2 meses. E eu peguei, falei com o meu chefe lá na empresa que eu trabalhava, e ele falou, cara, se você chegar aqui falando melhor que essas meninas da recepção falam inglês, eu pago o teu curso completo. Conclusão, fiz o curso intensivo de 2 meses, que em 2 meses você aprende a falar inglês. Eu aprendi a falar, eu dei um salto de 50% no meu inglês. E depois eu estudei, fui praticamente autodidata no inglês, e fui para o exterior com o meu chefe falando assim, você está em condição de ir para o exterior? Quanto você vai aproveitar de um treinamento no exterior? E aí a gente até brinca, eu falei, não, 75% do conteúdo eu consigo absorver. Né? Como que eu vou fazer essa conta? Não tem como fazer, eu chutei. Mas eu me arrisquei também aí. Então você vai percebendo que eu me arrisquei para ganhar menos no meu salário. Tem pessoas que não, o cara ganha um fixo e o cara fala assim, eu não vou abrir meu negócio.
Por quê? Porque eu dependo do meu fixo. Eu não posso ficar sem o meu fixo. Ah, porque como que eu vou ficar 2 meses sem o meu fixo? Meu irmão, eu prego o seguinte, você quer vencer na tua vida? Pula no oceano sem colete salva-vida. Porque se você for com o coletinho salva-vida, você não vai querer dar as braçadas, você vai ficar lá esperando alguém vir te salvar. Ah, uma hora vem alguém me salvar que eu tô com o colete salva-vida aqui, eu vou devagarinho. É aquela história eu vou... Até acontece muito, até no mundo evangélico, no mundo cristão, né? O cara caiu no oceano, né? E aí caiu no mar, e aí vem o primeiro barco, passa o barco para salvar ele e fala, não precisa, Deus vai me salvar. Aí vem o segundo, não precisa, Deus vai me salvar. Aí no terceiro pegaram o corpo para fazer o velório. Aí ele chega no céu, oh Deus, como assim? Você não me salvou? Aí Deus, mandei 3 barcos para te salvar e você não quis. E aí entra numa questão que é o seguinte, por que existe mais, por exemplo, milionário que não acredita em nada do que milionário crente, evangélico? Qual que é a sua visão desse? A visão é o seguinte, o que Deus deu para Adão? Deus deu bateria? Não. Deus deu cadeira? Deus deu barco? Não, Deus deu matéria-prima. E o que Deus deu? Um cérebro. E o que Deus deu para o homem? A criatividade, a ideia. Então, quando ele olhar para a árvore, ele vai imaginar, através daquilo, fazer daquela matéria-prima alguma coisa. Tipo um escultor, né? Que vê uma peça de mármore e ele consegue ver dentro, sei lá, Davi. Você antecipa aquilo que vai ser. Então Deus deu esse poder do homem imaginar, ter a ideia. E aí vem o que eu chamo hoje de o paradigma, né? O cara entra em choque com os paradigmas dele. Porque qual que é o paradigma dele? Ah, o meu tio montou uma sorveteria, não deu certo. Ah, meu irmão montou uma churrascaria, quebrou. Cara, aqui no Brasil tem N histórias de empresário que quebram. Porque você está num país de terceiro mundo. Você não foi educado para montar negócio, você não foi... E aí você fica com medo de montar, mas não quer dizer que você não consegue realizar. Não, você pensa muito mais no medo do que na solução. Entendeu? Então, o cara... Ele não vai pro desafio. Quer a segurança. Entendeu? Ele quer aqueles pais que falavam, acomodação. Presta concurso para ser funcionário público. Porque você vai ter segurança. Eu até quero entrar nesse assunto daqui a pouco e fazer um adendo do que você falou. A gente tá falando do seu curso lá fora, né? Até para voltar para os 2 passos. E hoje não existe só a viagem. Hoje o conhecimento chegou perto da gente, que hoje você tem vídeo no YouTube de graça. Você tem uma infinidade de curso hoje na internet que é vendido. Sim. E o cara tem que saber escolher quem é o mentor dele e ponto final. Ele tem que saber olhar o histórico do cara, quem são as pessoas que estão do lado daquele cara, se aquele cara faz sentido, porque hoje a gente tem muito mentor que, pela mãe do guarda, né, que fala... coisa que não tem sentido, né? Que tipo, a Bíblia já não é mais válida. Enfim, deixa pra lá, né? Esses caras aí. Mas qual que é a sua visão do cara? O que o cara precisa fazer para ele aplicar isso? Para ele sentar na frente do computador dele e fazer? Porque, por exemplo, o curso que eu fiz em Los Angeles tem um livro. É o mesmo conteúdo. É que eu tive a chance de sentar na sala de aula e assistir o cara. Mas se eu pegasse o livro... O treinamento presencial, ele tem uma forma de você tirar uma experiência daquilo. Há um choque emocional que você tem ali, realmente uma quebra de paradigma grande, porque você está cara a cara com o teu mentor, você está ouvindo. Mas se você não pode estar presencialmente, você pode estar online, é a mesma coisa. Os olhos trazem para dentro do ser da pessoa, do coração da pessoa, do sentimento, gera emoções... que através dos olhos e do ouvir, ela está na frente de um computador, é similar a ela estar presencialmente. E você lê um livro, você vai muito para o imaginário. Já é um pouco mais frio. Sabe? Ele é um pouco mais frio, mas ele exercita o seu imaginário e a sua criatividade.
Então, eu acredito que vale a pena você fazer as 3 experiências, né? Mas o cara que não tem a condição de ir para lá, ele tem a condição de repente fazer pela internet ou ler o livro. E ele vai já dar um passo para frente, entendeu? Então, primeiro, o cara tem que fazer identificar o dom dele. Segundo, o cara tem que adicionar o valor. Terceiro, o cara tem que ter disciplina. Eu conheci cara que o cara montou uma borracharia. Aí passou 2 semanas, o cara montou uma churrascaria. Vendeu a borracharia. Aí passou mais 1 mês, o cara montou uma padaria. Não tinha foco. Ele gostava de iria, né? Final iria, ele gostava. Só que o cara não tem foco, então ele não tem disciplina, ele não persevera. Porque você tem que perseverar. Não terminava entendeu? Nada do que começava. Nós somos bons iniciadores, mas péssimos finalizadores. Então você tem que ter, terceiro passo, disciplina, né? Disciplina está voltado com o quê? Está voltado com você colocar não é uma rotina, mas você colocar um processo para você chegar. Não significa ser acordar às 5 da manhã. Não é isso, né? Não. Disciplina é um processo. É um processo. A disciplina é um processo. Cada um cria teu processo dentro daquilo que você se adapta. O importante é fazer. Você tem que fazer. Não pode deixar de fazer, procrastinar e etc. Disciplina. Quarto que eu quero falar é foco. O que é foco? Foco é você se desvencilhar de tudo aquilo que te atrapalha a você ir para o teu objetivo. E dentro do foco, que é uma coisa que as pessoas esquecem, é o quê? Intensidade. Porque você pode fincar a flecha, mas dependendo da força que você põe, né? Ela pode até chegar no foco, mas ela não dura, ela não permanece, ela cai. Então foco, você pode até acertar no alvo, só que você não vai conseguir manter. Por quê? Porque você não teve musculatura, você não teve força. Então tem que ter o quê? Intensidade. Você tem que, já que a gente vai bater num projeto, já que a gente começou um projeto e é aquilo que a gente vai fazer, nós temos que ter intensidade todo dia. Todo momento, toda hora, tem que ser massivo, tem que pôr força no processo, entendeu? Então, para mim, é dom, valor, que aí você vai ser diferenciado, porque vão querer pagar por você, vão querer te ouvir. Mesmo que você coloque dom e seja diferenciado, você tem que ter disciplina, porque amanhã, quando você começar algo, você não pode não terminar algo. Você não pode deixar pela metade. Você tem que ir até o final. E o por último é o quê? Foco. Com intensidade. Foco. Com intensidade. Porque foco sem intensidade não tem poder. Não tem poder. Em algum momento vai cair. Vai ruir. Você tem que pôr força. Tem que fincar. Tem que fincar de maneira que você vai deixar lá e... vamos dizer, vai permanecer. Que é o que as grandes empresas fizeram. Microsoft fez, McDonald's fez, Apple fez, e a Amazon está fazendo, né? Então é o que eu penso que é o que resolve a situação financeira da pessoa. Aconteceu um fato inusitado, né? O David, o seu filho, chegou com um cálculo matemático e te mostrou que se ele fizesse uma coisa que ele gosta, ele teria muito mais dinheiro e muito menos tempo, com muito menos investimento do que se ele for seguir uma carreira, por exemplo, de medicina numa faculdade. E o foco dessa pergunta é: por que as pessoas têm que quebrar o padrão para ela poder alcançar o sonho dela? E quando eu falo quebrar o padrão, não é só não fazer faculdade. Porque às vezes o cara tem que fazer faculdade porque ele sonha. Mas em algum momento vai ter que ter uma quebra de padrão para ele alcançar o próximo nível. Por que as pessoas têm que quebrar esse padrão? O grande lance é que um padrão imposto, houve um objetivo por alguém de impor o padrão. Uhum. E o que a gente percebe, né, principalmente no Brasil, foi imposto um padrão de que quem não tem faculdade não alcança. Então, se você pegar as propagandas de cursos superiores,
há anos atrás, eram os caras assim, se você quer vencer na vida, se você quer ter um salário maior, se você quer ser isso, quer ser aquilo, você tem que fazer uma faculdade. E aí foram impondo, as pessoas que têm faculdade são as que vencem. As pessoas que têm faculdade são as que ganham. E acabou que, aos poucos, nós fomos descobrindo que os grandes empresários, não todos, mas muitos deles, não fizeram faculdade e montaram grandes impérios. E aí começa-se a ver uma análise de que, peraí, como que esse cara venceu, ele não tem curso superior? Veio um outro padrão, porque qual o grande lance? O grande lance era, para você fazer um curso superior, demora 4 anos, 5 anos. E aí é muito tempo e muito dinheiro. Então, vamos fazer um curso de 2 anos superior. E vamos mostrar que a gente dá uma capacitação em 2 anos. Eu não acredito em capacitação em 2 anos dentro de um assunto com profundidade. Até porque aquilo que vai se passar é genérico e na tua aplicação sempre é específico. Então você não consegue naqueles 2 anos ganhar um conteúdo para ser específico no seu trabalho. Você vai ter que fazer outros cursos. A empresa vai ter que te pagar ou você vai ter que fazer outros cursos. Então você acaba quebrando também esse padrão e vai remodelando. Porque o que é o paradigma? O paradigma é criação de um padrão. É criação de um padrão. E como que você quebra o paradigma? Instituindo um novo padrão. E o que está sendo instituído hoje no Brasil e no mundo é o quê? Que você não precisa de faculdade para vencer na vida. Se você quiser vencer na vida, você não precisa ter um curso superior. Ah, mas para eu ser médico, aí médico é uma prerrogativa. Você vai precisar estudar. O engenheiro vai precisar estudar. Mesmo assim, o curso ele está atrasado com o que a gente está vivendo hoje. E o diploma também não garante sucesso. E o diploma não garante, exatamente. O diploma não garante. E ainda o curso que o cara faz... Então, por exemplo, um cara que vai fazer um cirurgião plástico, ele precisa estudar todos os ossos do pé, sendo que o cara faz cirurgia no rosto, né? Então tem várias coisas que você poderia otimizar dentro da medicina, dentro da engenharia, que você... Não, mas o cara, você vai condicionar ele ir lá e fazer aqueles anos, tudo. Aí, de repente, o cara descobre que aquele não é o dom dele. Então não tem antes do curso superior, o cara conseguir identificar qual é o dom dele. Os jovens entram na faculdade, perdem 2 anos da vida, 3 anos da vida, até mais, e depois descobre que fala, cara, não era isso que eu tava fazendo engenharia, agora eu vou fazer jornalismo. Nada a ver uma coisa com a outra. Não, e tem um outro detalhe também, para agregar o que você tá falando, que é assim... O cara faz o cirurgião plástico, né? Se formou. Onde que ele quebra o padrão, por exemplo? A Elines mostrou aquele cirurgião plástico que você vai lá e você sai com o abdômen trincado. Mas a maioria dos cirurgiões plásticos não fazem isso. Aí esse cara tá fazendo para um monte de estrela, um monte de gente tá buscando esse cara porque... Houve uma quebra de padrão na entrega. Sim. Né? Então ele poderia seguir o padrão de não, vou abrir minha clínica e aí a paciente vai chegar aqui, beleza, vou deixar só a barriga, vou tirar, por exemplo, o exemplo da barriga, né? Esse cara não, ele deixa a pessoa fitness. Então, mas o lance é o quê? Até o cara... homem, eu falei, eu posso ter um abdômen trincado agora. O cara faz eu vi um dentista fazendo propaganda do consultório dele. E a propaganda do consultório dele foi, eu faço prótese, eu faço a lente, eu faço a obturação, eu faço... E aí eu falei pra ele, explica pra mim o que esse cara mostrou, por que eu tenho que fazer com ele? Qual a diferença dele dos outros? Qual a diferença? Por que eu tenho que ir nele? Eu vou aqui, mais próximo, no meu vizinho aqui do lado, que o cara também é dentista. Então, as pessoas, elas não conseguem fazer essa diferenciação. Então o David veio com um estudo, né? E aí ele falando assim, pai, para eu fazer uma faculdade, eu vou ter que fazer uma faculdade, para eu ganhar dinheiro, vou ter que fazer uma faculdade mais deep, né? Mais profunda. O quê? Eu vou fazer o quê? Medicina? Não vou fazer. Vou fazer
Direito, não, direito tem que estudar muito, tem que ler muito, eu não quero. Eu não quero trabalhar com direito. Administração, eu vou 4 anos. E ele mostrou um cálculo que ele demoraria, vamos dizer, para fazer uma faculdade dessa, para ganhar dinheiro, ele demoraria uns 15 anos para começar a ganhar dinheiro. Porque ele teria que fazer de 5 a 7 anos a faculdade. De 5 a 7 anos, ele recuperaria o dinheiro investido na faculdade, porque ele tirou aquele dinheiro, ou o pai tirou. Foi tirando. Se você tirou, saiu do bolso. Você não ganhou nada. Aí você vem recuperando. 15 anos. E aí ele falou assim, pai, o dinheiro que você for pagar para minha faculdade, investe para eu poder montar meu negócio. Você me dá o dinheiro por mês da faculdade. Se a gente for gastar 1 milhão, com 1 milhão de reais eu investindo no negócio, você vai ver que não vai chegar nem no final dos 5 anos, dos 7 anos, eu já vou ter ganhado muito mais do que 1 milhão. Isso entendeu? Não quer dizer que ele não se aperfeiçoa, né? Isso. Que ele busca cursos, ele estuda. Então ele falou, eu vou fazer o curso de inglês, vou ficar fluente no inglês, vou buscar conhecimento lá fora, mas específico para o meu negócio. Específico para aquela área de atuação. Porque quanto mais específico você for, porque o cara vai fazer o quê? O abdômen ficar trincado e vai vender para as artistas. Por quê? Porque as artistas ganham dinheiro. As artistas ganham dinheiro, pode pagar mais, vai pagar pelo meu serviço especializado. É se especializar, né, no teu dom principal e se capacitar naquilo. Então nós estamos quebrando o status quo. Qual que é o status quo? O status quo é que quem é a patrocinadora do Palmeiras hoje? Crefisa, né? A Crefisa é uma patrocinadora. A Crefisa ganha dinheiro em cima dos aposentados e em cima dos jovens que vão estudar na faculdade lá que ela promove. E daqueles que estudam na faculdade dela, eu não quero saber. A propaganda da faculdade é o quê? Você vai ver que seja isso ou seja aquilo, não vai ser, nunca é assim. Olha, faça igual. Vou dar um exemplo aqui de um empresário famoso. Faça igual o Roberto Justus. Ele fez a faculdade XYZ. Não existe, não tem comercial assim. Olha, faça igual o aluno João Antônio. Ele, no primeiro ano, depois de deixar a faculdade, comprou a sua mansão em Alphaville. Não tem transformação. E quando tem... É para arrancar dinheiro que eles falam. Eu assisti um documentário na Amazon que vamos dar pedrada. É para dar pedrada, vamos dar pedrada. Não, tem que dar mesmo. A gente tem que ser realista. Eu assisti um documentário na Amazon com um estudo científico, não é achismo. A faculdade de Harvard tá quebrando. Stanford tá quebrando, sabe por quê? Não sei quanto, acho que 3 ou 2 trilhões, bilhões e trilhões, né? Trilhões de dívidas de financiamento estudantil. É isso aí. Porque a galera vai pra faculdade e, por exemplo, o cara falou que em Harvard o curso mais procurado, que a sala é tipo um auditório gigante, é o que o Mark Zuckerberg fez. Porque na cabeça do cara, ele fala, se eu estudar em Harvard o mesmo curso que o Zuckerberg fez, eu vou ficar... Eu vou ser um Zuckerberg. Multibilionário. Não é por aí. E eles falaram que chegou num nível tão grande que o reitor chegou a uma conclusão. O dinheiro tá nos ricos, a galera que tem condição de pagar, eles começaram a fazer condomínios em volta das faculdades e financiar as festas. Porque virou pão e circo com a elite americana. Então, tá gerando um problema muito grande. Os caras falaram, cara, o ensino superior nos Estados Unidos está falido. A tendência hoje, eu penso que você ter cursos mais específicos voltado para a área de aplicação. Entendeu? Muito mais voltado para a prática. Óbvio que a gente precisa ter os cientistas. Óbvio que a gente precisa ter os caras que vão estudar mais a fundo. Mas, se você for ver, o nicho de cientista, ele é muito restrito. Então, esses caras precisam estudar o poder do átomo. O cara precisa estudar o campo magnético. Mas um engenheiro que vai trabalhar
com aplicativo de celular, por que ele tem que estudar campo magnético no fio de cobre? O cara não vai usar. Então, é o condicionamento que foi feito, então vai haver uma revolução, a nova revolução, a revolução da informação, né? O ser humano passou por várias revoluções, esse momento que nós estamos passando é a revolução da informação. E nesse momento em que a gente vai passando, a capacitação ela tem que ser voltada também para o emocional, né? Tem que ser colocado dentro dos treinamentos, principalmente no ensino inferior, vamos colocar assim, o poder do aluno sair do mindset fixo e ir para o mindset de crescimento, do cara que não tem medo de desafio, o cara que tem coragem de enfrentar a situação. A entender que não é só, por exemplo, eu ouvi muito, eu já falei aqui, Gabriel, não fica zoando o fulano porque ele vai ser teu chefe, porque ele tirava 10 e eu já estava reprovado e fui reprovado daquele ano, mas no final você fala assim, cara, quem trabalha para quem hoje? Hoje a gente tem um monte de cara na empresa que é formado, que tem formação gigantesca e é nosso funcionário. Então é muito louco essa quebra de padrão, Sim. O que ela causa. E uma pergunta rápida, como você como mãe, que geralmente a mãe é mais apegada, mais protetora, fala, meu Deus, o que será do meu filho nesse mundo louco, sem uma faculdade? Como foi quando você recebeu e por que você permitiu? O que acontece? Eu tenho um histórico de pessoas bem-sucedidas ao meu redor que não têm a faculdade. Então, acontece que para mim é comum acreditar que a faculdade não é prerrogativa para você ser bem-sucedido. Eu tenho meu marido, que é um baita de um cara super bem-sucedido e que não conseguiu se formar. Eu tenho meu pai, que é um cara bem-sucedido. Você, entendeu? Então, não é uma coisa que, na minha convivência, é muito comum eu ver pessoas que não precisaram disso para conseguir vencer. Então, não era uma coisa que eu ia falar, não, você tem... Quando ele conversou com o pai dele, e eles dois já vieram também prontos para mim, com todos os argumentos, né? E é muito difícil vencer o Alessandro no argumento. E o David é o Alessandro Júnior, é igual. Então, eles já tinham meio que decidido, só faltava me convencer. Então, para mim, eu sei que o David tem provado que ele quer vencer, porque ele tá ralando, ele tá aí trabalhando e ele tá estudando. Não é que ele vai ficar agora com o pé para cima assistindo televisão. Então, uma coisa que está acontecendo agora é que todo mundo existe uma crise, existe um problema gigantesco com o corona, mas a gente recebeu um estudo, tanto da Google como do Hotmart, que é uma das maiores empresas talvez do mundo de checkout, que faz a parte de checkout quando vai passar o cartão ali, né? Digital. De crédito no digital, que as vendas fizeram assim, o gráfico estava aqui e no corona fizeram assim. Enquanto o nosso, a Globo, né, tá falando que não, mas não sei o quê. Medo, crise, medo e tal, desespero, não. E a bolsa, e não sei o quê, e as pessoas apavoradas, mas aí, como que as vendas estão subindo? E é pra grande massa, não é um negócio pra uma elite. Sim. O que você vê que as pessoas podem agora aproveitar? Como que elas podem aproveitar essa loucura e mudar a vida financeira delas? Eu te falo assim, ó, você viu algum dinheiro pegando fogo, né? Você viu alguém incendiando dinheiro e acabando ali com o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Foi para a Lua? Foi para a Lua. O dinheiro entrou numa nave espacial e os ETs vieram aqui, roubaram a humanidade e levaram para outro, sei lá onde. O dinheiro só troca de mão, né? O dinheiro só troca de mão. Então, na verdade, você tem que identificar para que mão esse dinheiro está indo. E você tem que falar assim, eu tenho que ser a mão. E existem só duas situações para quem está na crise. Ou a causa ou a solução. Ou você é causa ou você é solução. Então, ou você vai ficar paralisado no problema ou vai ir para falar assim, não, eu vou ajudar a consertar o mundo. Como que você vai consertar o mundo hoje, sendo que as coisas estão no digital? A Rê até viu uma matéria aí essa semana e ela me falou, nossa, o processo de digitalização,
acelerou assim N vezes, né? Sei lá, 10 vezes, 100 vezes. Ela viu uma matéria que acelerou assim exponencialmente. E eu vi isso daí, o Google abrindo data center em todos os países europeus e trazendo tudo para dentro da nuvem, aproveitando a oportunidade. Então, o dinheiro ele tá mudando o jogo. Eu vejo muito dinheiro indo para o digital, como você vê. O que eu penso que a pessoa tem que partir? Ela tem que partir para as profissões do futuro. Então, se você olhar lá para trás, né, então, são várias as profissões que não existem mais. Tipo... Datilografia. A gente Datilografia. fazia Eu fiz datilografia. Uma profissão que morreu. Tem tantas, né, que hoje são N profissões. Cobrador de ônibus. São N profissões que vão morrer. Telefonista. Assessorista de elevador. Tem vários. Então, as profissões estão sendo substituídas. É impossível que hoje você não tenha uma visão daquilo que o mercado está indo. Então você fala assim, cara, no momento só existia taxista. E os caras eram... pelo menos em algumas cidades, não todos, mas os caras tratavam você de qualquer jeito. E aí um cara criou por aplicativo uma empresa que concorre com o táxi e oferece serviço melhor ainda. E aí estabeleceu o Uber, o iFood. Então as coisas estão voltando para o why. O que eu dou de dica nesse momento como oportunidade? Então tudo que você você fala assim, eu sou o doutor. Então você vai virar o eye doctor, entendeu? O que é o eye doctor? Cara, põe o teu consultório no digital. As leis vão mudar, as coisas vão se flexibilizar, esteja informado do que está acontecendo. Em paralelo àquilo que você está fazendo, coloque o teu consultório no digital. Tem tanta opção hoje, até aconteceu comigo, eu pesquisei um consultório e na pesquisa estava assim, fazemos atendimento online. Agora está permitido, por enquanto. Mas tem coisas que pode ser tranquilamente online. Sim, lógico. E aí eu liguei, aí a moça do atendimento falou assim, não fazemos. Eu falei, mas aqui no Google, no anúncio, tá falando que faz. Não, mas não fazemos. Quer dizer, houve um gap aí, uma brecha de comunicação. E no final eu tive que marcar porque eu precisava muito ir, mas aonde poderia ter tido uma entrega melhor, ter feito a excelência, o agregar valor, os ingredientes mais caros ali que vão gerar um resultado melhor, não teve. Houve eu ainda fiquei assim, puxa. Então eu penso assim, acaba que hoje o tempo é muito precioso, então tudo que for relacionado a deslocamento, óbvio que vão ter as experiências que vou num restaurante com a minha família e tal, mas esse restaurante ele vai ter que se adaptar para estar no digital também. Então você pode antecipar teu pedido, você pode antecipar a tua reserva de mesa, você pode antecipar se você está indo com criança ou não, você pode fazer várias coisas no digital. No celular mesmo você pode escolher até a temperatura do ar-condicionado que você quer estar no restaurante ou na sala que você tem lá dentro do restaurante exclusiva onde você vai fazer. Então eu penso assim, tudo que você pensa assim, eu tenho que ser eye doctor, eu tenho que ser eye marketing, eu tenho tudo, eye sales, né? O cara pode fazer... O cara tem a especialidade em fazer cupcake. Só que ele não tem empresa, ele não tem funcionário, ele e a esposa. Ele pode fazer o cupcake na sala, na cozinha dele ali, seguindo as normas de limpeza e tudo mais, pôr um motoboy na porta da casa dele e vender pelo iFood. Tem um conhecido nosso que há muito tempo o Alessandro vinha falando para ele, entra no mercado digital. E o que ele fez nessa crise? Ele até hoje estava enrolando, entrou no mercado digital. E ele falou pra gente, cara, eu vendi mais na crise do que eu vendia antes. Sim. Meu negócio agora, imagina quando voltar tudo ao normal. Então a gente ouviu uma frase de uma moça falando pra gente, a crise ela pode ser oportunidade ou pode destruir, enquanto uns choram,
outros vendem lenços, né? É isso aí. E tem gente que o quê? Os caras estão torrando, vendendo terreno, então é o momento de eu comprar terreno barato, vou aproveitar para comprar quanto terreno, quer dizer... É o que eu falo da causa e da solução. Só vai vender lenço para quem chora. Então você tá chorando a solução de alguém. Então o ideal é você ser a solução. Tem que ir para o digital, tem que ter a solução criativa, você tem que adaptar a tua empresa em tudo que você for fazer. Muitos restaurantes, por exemplo, em Alphaville, os caras não entregavam. Uhum. O cara não tinha entrega. E hoje, esses caras sofreram muito. E hoje os caras estão entregando. E eles não têm a diferença de um cara que já entregava para eles. Sim. É que o que já entregava, ele já tem um processo, uma inteligência, um padrão. Então a comida tava antecipado. Agora esses caras não, esses caras tiveram que criar tudo Correr isso. atrás. Tiveram que ter pago, de repente, para alguém que tem, tipo, um NB da vida. Quanto que esses caras não pagaram para vir alguém dar uma consultoria e falar, não, é assim, e dali vai para cá, e aqui é assim. A zona de conforto, né? A zona de conforto. Aconteceu tudo isso, né? essa crise. Então, a crise, eu penso assim... E o McDonald's nunca fechou. E o McDonald's nunca fechou. Tava a crise lotado. E se a gente for ver, há tempos atrás, o Mac não entregava. O Mac Delivery, sei lá, deve ter inaugurado há 2 anos atrás. Era, pouco tempo. Pouco tempo atrás. Então, você vê o que é o poder da antecipação. Mas as pessoas são motivadas... Muito forte isso. As pessoas são motivadas pela mudança ou as pessoas são a causa da mudança. Ela provoca as mudanças, as inovações e tudo mais, entendeu? Então o poder que o cara tem que ter hoje é esse poder de ser a solução da crise e a inovação. O poder da inovação. O que eu posso dar uma dica para inovar, por exemplo? O cara vai inovar. Aí você fez uma reunião do quê? De brainstorming. A gente já pode até, né, para eu falar sobre a crise, é isso que eu tenho para falar. O que acontece quando você vai inovar? Aí você fala assim, bom, vamos lá, eu preciso de algumas ideias para a gente poder melhorar nosso negócio de venda na internet. Aí vem um cara e fala assim, eu acho que a gente poderia fazer o quê? Eu acho que a gente poderia fazer mais lives. Aí vem um e fala assim, não, acho que mais lives não adianta. Quando você vai inovar, não existe você criticar uma ideia. Uhum. A ideia sempre tem que vir e ser colocado como sugestão. Sugestão. Uhum. Não se critica a ideia. Então você vai dando a ideia. Eu acho que nós temos que fazer mais live. Não, beleza, o que mais? Acho que a gente tem que fazer mais... divulgação no Facebook, acho que a gente tem que fazer mais divulgação. Tá. Você coleta as ideias. Aí você fala assim, uma pergunta que você faz. Você fala assim, o porquê que eu gostei dessa ideia? Sempre puxando para o lado positivo. Para você explorar, porque senão na crítica, se você criticar uma pessoa que está dando uma ideia, essa outra pessoa... vai ficar reprimida em dar uma ideia. Fala, nossa, que ridículo você falar para fazer live. Aí o outro que ia dar uma ideia boa não vai dar. Então você tem que estimular o poder das pessoas inovarem. Trazer as pessoas para um poder de ser positivo a sugestão. E aí você fala assim, bom, então o que eu gostei dessa ideia de live é que a live faz com que os... seguidores da outra pessoa que está mais ou menos no segmento meu, me conheçam e eu vou acumular seguidores que ela tem e ela vai acumular seguidores que eu tenho. Você vê o positivo, fala, não, então isso é legal, você já não elimina. Através de todas essas ideias, você vai ver aquilo que traz mais valor. E dentro daquelas 10 ideias que foram dadas, você vai aplicar as 5 ideias que trazem mais valor. O outro viu que a ideia dele está sendo aproveitada e tem ponto positivo, ele fica livre para inovar. Então, o que acontece, isso é até dentro da pessoa. Ela tem um poder de autocrítica tão grande que ela fala assim, não vou fazer isso no meu comércio, porque não vai dar certo isso aí, nossa, vai vir alguém e vai falar alguma coisa. Cara, dentro de você, não use esse crítico, tente.
assuma o risco, vai, se expõe. Porque nesse poder de você se expor é onde de repente você está descobrindo uma chave que está mudando totalmente. Mas na 10ª tentativa de uma ideia criativa, aquele negócio duplicou teu faturamento. Entendeu? Então eu acho que o poder da pessoa enxergar que existe a oportunidade. Com gente negativa, né? Que às vezes o cara vai entregar a ideia para uma Tira pessoa tira da sala. Não, e até um cara que tá agora em casa assistindo, ou uma mulher que tá assistindo em casa. Aí ele vai chegar pro primo, pro pai, pra mãe, às vezes alguém que tem uma frustração e fala, cara, tive uma ideia revolucionária aqui. Até o Lucas estava com ele esses dias, aquele dia que eu te contei, e ele falou, cara, o meu irmão na faculdade virou pra mim e falou, tive uma ideia, vamos criar um site de troca. E aí ele falou, cara, isso pode ser bom, um site de troca, onde eu ponho uma coisa e posso trocar, ou posso vender e tal. E desistiram. E aí veio o OLX. O OLX. Mas é isso aí. Então, eu acho que o lance de você estar com pessoas positivas vai fazer também com que aquilo não seja bloqueado, não seja jogado um balde de água fria. Então você sempre tem que trazer pessoas que vão regar o teu jardim, não pessoas que vão matar teu jardim, entendeu? Bom, depois dessa, a gente vai ficando por aqui. E quero agradecer você que assistiu. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. E quando for se inscrever, ativa o sininho aí, porque é muito importante você receber as notificações do nosso canal. Muito obrigado por ter ficado com a gente. Eu sou o Gabriel Zanirato. Eu sou o Alessandro Moisés. E eu sou Rebeca Moisés. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Falou!